E aí galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Bem, nesta sexta-feira nós vamos corrigir as atividades que fizemos ao longo da semana, tá certo? Atividade 1, enquete. A atividade que eu passei para vocês na aula de texto. Então vamos lá. Socorro na cozinha perguntou: qual sobremesa você quer aprender a fazer para o Dia das Mães? Vote também no prato principal. E aqui nós temos a imagem da enquete, né? 18.731 pessoas votaram. Aliás, viram essa enquete, né? Quem votou foi um grupo menor, né? 141 votos em mousse de chocolate, 226 votos em pavê de bombom. Então vamos aqui à análise desse gráfico, né? Questão 1. Em relação à sobremesa que desejam aprender a fazer para o Dia das Mães, a maioria das pessoas prefere o mesmo alimento? Bem, a gente está vendo aqui uma diferença na proporção, né, de quem escolheu pavê de bombom e quem escolheu mousse de chocolate. Então, não. Optaram por pavê de bombom? Sim. A maior parte do grupo, né, 226 pessoas que votaram, escolheram pavê de bombom. Portanto, a resposta é letra B. Escolheram mousse de chocolate? Não souberam responder a questão. Também não fala nada aqui sobre aqueles que não souberam responder. Portanto, primeira questão, questão 1, letra B. Isso aqui é simples, basta a gente fazer a leitura rápida aqui do resultado da enquete, a gente consegue chegar a essa resposta. Vamos aqui à segunda questão. Aqui, para quem gosta de jogar o Cartola FC, nós temos aqui uma escalação mostrando a quantidade de vezes que cada jogador aqui foi escolhido para um dos times do Cartola, né? Quantas vezes eles foram escalados. Na enquete dos mais escalados do Cartola FC 2021, para a primeira rodada do Brasileirão, observa-se que... Então vamos à análise da imagem. Hulk foi o mais escalado entre os atacantes. Bem, aqui o esquema é o 4-3-3, né? Então nós temos 3 atacantes: Gilberto, Hulk e Thiago Galhardo. Hulk foi o mais escalado? Hulk teve 326.402 escalações, mas Gilberto teve 379 mil. Então, entre os atacantes, Gilberto foi o mais escalado. Então, pula a letra A. B. O jogador menos escalado foi Thiago Galhardo. Thiago Galhardo teve 266.979 escalações. Teve alguém com menos escalações do que ele? Sim. Arrascaeta, por exemplo, do Mengão, teve 230.761 escalações. Portanto, não foi Thiago Galhardo o menos escalado. Nem isso o Galhardo ganha. C. Benítez, jogador do São Paulo, foi o mais escalado. Benítez teve 539.384 escalações. Ele foi quem mais teve escalações. Dando uma olhada aqui em todas as posições, nós percebemos que tem um jogador com mais escalações, que é Walter, o goleiro, que teve 542.638 escalações. Letra D. Um goleiro foi o destaque dentre as escalações da rodada. Sim. Quando a gente observa toda essa seleção aqui dos mais escalados, a gente percebe o quê? Que o Walter, goleiro do Cuiabá, foi o jogador mais escalado, né? Com 542 mil escalações, tá certo? Só destacar aqui o Arrascaeta, que está fazendo muita falta, jogando essa Copa América que não vale nada, e o Felipe Luiz, que é, para mim, um dos melhores, se não for o melhor jogador do Flamengo. Enfim. Resposta correta, letra D. E vai para cima deles, Mengão. Questão 3 e 4, né, sobre esta enquete aqui, de alguma página daqui do Piauí, Barras Virtual. Faça sua avaliação sobre este Carnaval 2019 em Barras. Bom ou fraco? Em que deve melhorar? Bem, a gente percebe aqui que a maior parte das pessoas avaliou o Carnaval de Barras como fraco, 72%, e 28% como bom. Essa enquete foi criada para saber o quê? Letra A. Se o Carnaval de 2019 será bom ou fraco. Aqui não é uma projeção, é uma avaliação daquilo que já foi. Então, não é a letra A. B. A opinião das pessoas sobre o Carnaval de 2019. Está aqui a nossa resposta. É justamente isso que ele quer saber. O que as pessoas acharam do Carnaval de Barras em 2019. Em que ponto o Carnaval deve melhorar? Essa expressão é até mencionada aqui na enquete, mas
Não há nada aqui, nenhum trecho, pelo menos na imagem aqui que foi colocada pra gente, que mostre algum espaço onde se podia comentar o que é que se pode melhorar nesse carnaval. E letra D, se as pessoas gostariam que houvesse carnaval em Barras. Também não tem nada a ver com isso. Então, resposta certa, letra B. Questão 4. De acordo com essa enquete, o que a maioria das pessoas achou do carnaval de Barras? Isso equivale a quantos por cento do público pesquisado? Bem, a gente tem aqui o percentual dos 72%. Então, o que é que a gente percebe? Por isso que a maior parte das pessoas entrevistadas, né, que responderam a esta enquete, achou o carnaval fraco. E esse grupo equivale a quantos por cento? A 72% do público entrevistado, do público que votou nessa enquete. Agora, atividade 2, né, sobre formação de palavras por composição. A gente já estudou sobre a derivação, né? O processo que forma palavras derivadas a partir de um termo primitivo. Isso com aqueles processos que a gente já estudou, né? O acréscimo de prefixo, o acréscimo de sufixo, ou dos dois elementos ao mesmo tempo, a mudança de classe gramatical da palavra, ou a diminuição da palavra, né? Enfim, tudo isso é o processo de derivação. Mas nós temos aqui o processo de composição. A composição é o processo que vai formar palavras compostas, como o nome já diz. E nós temos aí dois processos. A justaposição, quando duas palavras se juntam para formar uma nova palavra, mas sem que haja qualquer modificação nos seus radicais, né? Qualquer modificação na estrutura da palavra. Guarda e chuva forma o composto guarda-chuva. Gira e sol forma o composto girassol. Para mais médico forma o composto paramédico. Já na composição por aglutinação, nós temos uma modificação na estrutura da palavra. Vinagre é a mistura das palavras vinho mais a palavra acre, que quer dizer azedo. Então, vinho, acre, vinagre. Nós temos aqui uma modificação na palavra vinho, com a queda do H e do O, e uma modificação na palavra acre, com a troca do C pelo G. Fidalgo quer dizer filho de algo. Então aqui nós temos uma grande transformação, né, na palavra, com a queda da sílaba lhó e a retirada total, aliás, e a retirada do E aqui da preposição, ficando fidalgo. Beleza? Portanto, palavra composta. Se essa palavra composta foi formada sem a modificação das palavras originais, é uma justaposição. Se é formada com a modificação de pelo menos uma das palavras originais, aí é uma aglutinação. Questão 1. Selecione o item que corresponda ao conceito de composição por justaposição. Letra A. Justaposição é o processo pelo qual se forma uma nova palavra por eliminação de parte de uma existente, como em Floripa, derivado de Florianópolis. Aqui é derivação regressiva, com a palavra diminuindo seu tamanho pela queda de parte da palavra, tá certo? B. Justaposição é a combinação de dois ou mais radicais que sofrem alteração, como em pernalta, perna mais alta. Não, isso aqui é uma aglutinação. Percebam que os radicais se modificaram, né? Um dos As caiu para que a palavra composta pudesse ser formada. Justaposição é o processo de utilização de palavras de outras línguas que vão se incorporando à língua portuguesa em virtude do uso com o passar dos tempos, como em shopping. Bem, isso aqui é o estrangeirismo, que acontece quando uma palavra de uma outra língua passa a ser utilizada na nossa língua e acaba sendo incorporada ao dicionário, né? Isso é estrangeirismo. D. Justaposição é o processo de combinação de dois ou mais radicais, os quais não sofrem alteração na sua forma, ou seja, cada radical mantém a sua estrutura original. Guarda-roupa, guarda mais roupa. Girassol, gira mais sol. Então a resposta certa, letra D. Já já eu vou falar sobre a palavra girassol, que deve estar gerando dúvidas aí na cabecinha de vocês. Então vamos lá. A palavra quinta-feira é formada por meio de derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, composição por aglutinação, composição por justaposição. A palavra foi utilizada aqui na enquete do Instagram, né? Como começou a quinta-feira? Esta palavrinha aqui se forma por qual processo?
Aqui nós temos a junção das palavras quinta com a palavra feira. Não aconteceu aqui nenhuma modificação em suas estruturas, então é uma composição por justa posição, letra D. Composição por quê? Porque é um processo que forma palavras compostas. Por que justa posição? Porque não houve nenhuma modificação no radical das palavras originais, as palavras que se juntaram para formar esse termo composto. Última questão. Relacione a coluna A com a coluna B de acordo com os processos de composição de palavras e marque a alternativa correspondente. Na coluna A nós temos, número 1, composição por justa posição, ou seja, aquele que não há modificação no radical das palavras originais. E na 2, composição por aglutinação, quando há modificação nesses radicais. Na coluna B nós temos as seguintes palavras: vinagre, planalto, beija-flor, embora e girassol. Vamos analisar cada uma. Primeiro, vinagre. Vinagre resulta da união do substantivo vinho mais o adjetivo acre. Aqui a gente percebe modificação, não é mesmo? Como eu até mostrei lá no início, no início da correção dessa segunda atividade. Tem a queda do H, a queda do O e a modificação do C sendo trocado por um G. Então os radicais sofrem modificação. Isso é aglutinação. Primeiro analisado, depois a gente preenche aqui os números. Planalto, plano mais alto. Então nós temos aqui a queda do O na palavra plano. Novamente, é um termo composto, mas em que há modificação na palavra original, no radical de uma das palavras originais. Portanto, também há aglutinação. Beija-flor. Aqui já é um termo composto em que não há uma modificação nos termos originais. Palavra beija, o verbo beija, e flor, substantivo. Não houve nenhuma modificação, nenhuma letra foi acrescentada, nenhuma letra caiu das palavras, foi conservada da forma como eram originalmente. Portanto, uma composição por justa posição. Embora, aqui nós temos a junção de 3 palavras: preposição em, adjetivo boa, substantivo ora. Só que aqui a gente percebe modificações, correto? O A de boa cai, o H e o O de hora também caem. Então, com isso, nós temos a formação da palavra embora, em boa hora. Termo composto formado com a modificação de radicais, então é uma aglutinação. E girassol. Eu deixei para falar de girassol aqui nessa última questão porque vai ficar mais fácil, mais claro perceber. Girassol é uma composição por justa posição, sem a modificação de radicais. Mas aí você deve estar pensando, professor, gira não modificou, mas sol só tem um S. Na palavra girassol nós temos 2. Beleza. Na escrita nós temos essa modificação, mas sonoramente, existe alguma modificação? Não há. Quando eu digo girassol, o som é o mesmo, ele é do final da palavra, o sol, é o mesmo se eu disser somente a palavra sol isoladamente. Então não tem uma modificação fonética, não tem uma modificação no som da palavra. Por isso eu não digo que houve modificação do radical. Esse S só entrou aqui porque na nossa língua, para que o S conserve o som de S, esse som de C, entre vogais, ele precisa estar duplicado. Eu preciso usar 2 S aqui para que ele mantenha esse som. Se eu colocasse só um S, eu teria girasol. E aí sim seria uma grande modificação na palavra, tá certo? Por isso é uma justa posição. Assim, fica dessa forma a nossa sequência. 2, 2, 1, 2, 1. E a gente vai encontrar esta equivalência aqui na letra A. Traduzindo, vinagre, aglutinação, planalto, aglutinação, beija-flor, justa posição, embora, aglutinação, girassol, justa posição. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, deixa a pergunta lá no Mob Família que a gente resolve, que a gente responde e esclarece tudo que possa ter ficado mais complexo. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui a nossa aula, desejando a todos um ótimo fim de semana. Estudem, que semana que vem já faremos nossa avaliação, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.